Shalom a todos. Estamos na Parashá de Pinhas. E é uma Parashá magnífica, porque ela revela um assunto na qual é difícil de contextualizá-lo. Essa Parashá ela revela sobre as características que o homem, a mulher, ela precisa ter para ser capaz de executar um serviço divino naquilo que o ser humano foi designado como sua missão. É um assunto de relacionamento, é um assunto de encontros, é um assunto de atos sexuais. Essa Parashá, ela revela sobre a capacidade intuitiva e a capacidade racional. Quando se fala de relacionamentos, geralmente acontece ao contrário no mundo secular. Normal. Que é a pessoa age por impulso, e lá na frente, quando ela é deparada com algum tipo de julgamento, com algum tipo de olhar, de desapontamento, então ela resolve racionalizar a ação dela. Olha, eu fiz isso por causa de tal coisa, eu agi daquele modo por causa disso. Ela resolve raciocinar e racionalizar somente depois que ela já cometeu o erro. Então, quando uma pessoa erra, ela fala, olha, eu fiz isso porque Ciclano também fez, e nós vemos isso no texto. Olha, Moisés, a esposa dele é de Midian. Mas ele deveria ter racionalizado isso antes. Mas de primeira mão ele agiu com um impulso. E às vezes agimos assim o tempo todo. Uma coisa não dá certo e a pessoa explode. Ela age por instinto, por impulsão, e simplesmente ela aflora os desejos dela em cima daquilo que ela nem racionalizou. E só depois que ela se explode e que ela vê que ficou feio para ela, então ela fala assim, olha, eu estava indignado com aquilo. Olha, por que um pode e o outro não? Olha, por que ele é melhor do que aquele? Por que eu tenho que ser pior do que ele? Porque eu não tenho aquilo que ele tem. Veja como essa porção ela vai englobar todos esses aspectos. Pinhas ele tem uma postura retificando isso, consertando esse erro. Ele não se relaciona com o erro racionalmente. Ele relaciona de uma maneira intuitiva. É assim que nós temos que ser. Racionalizar primeiro antes de fazer. Será que está dentro da Lahá? Está dentro da lei? É algo que é permitido para mim? E apenas depois ela pode pensar em ser intuitivo ou não. Essa Parashá, ela explica dois cenários, um oposto ao outro. Um age com intuição primeiro, racionaliza depois. E o outro age com intuição primeiro e mal consegue racionalizar isso depois, precisa da intervenção divina para explicar o que aconteceu. Isso é interessante também.
Porque, a primeiro modo, o que Pinchas faz, ele traz uma conotação de esse assassinato. Isso é algo que não devemos fazer. Isso é algo que nós devíamos nem pensar em fazer. Realmente, Pinchas não pensou, ele fez. Mas ele estava defendendo uma coisa extremamente importante. Ele estava defendendo o nome de Hashem. Ele estava defendendo uma causa não ética, mas de uma moral espiritual. Algo pessoal. Algo que ele sabia dentro dele que estava errado. Simplesmente porque ele já tinha racionalizado os mandamentos. Ele já tinha embutido aquilo nele. Uma vez que ele tinha feito isso antes, a única resposta que ele tinha para aquilo que ele estava vendo era de nojo. Nós temos que ter nojo daquilo que é errado. Não é chamar o bem de mal, chamar o mal de bem, fazer o contrário, não é isso. Nós temos que estar tão adentrado nesse caminho de retificação da mente para que ela seja intuitiva com os objetivos certos. Já o homem de Israel, como diz o texto, ele não fez isso. Ele foi intuitivo no seu desejo, no seu prazer, porque eu quero. Sem uma base, sem uma estrutura, sem saber se era permitido, se não era, se era prejudicial, se não era, se aquilo teria consequências como teve consequências, ou não. Veja que no relacionamento é justamente assim. Acontece uma coisa errada, e ambos, aquele que foi ofendido ou aquele que sentiu que ele foi de alguma forma prejudicado, o sangue sobe e ele já deseja, em sua primeira instância, responder àquela ação ou aquilo que lhe foi, de alguma forma, prejudicado, sem pensar. Ao fazer isso, ele quebra a paz do lar, o Shalom Bait, coloca, vamos dizer, entre aspas aqui, é só uma maneira de falar, coloca Deus para fora. Deixam todas as bênçãos que podiam receber a esperar um momento de techuvá, esperar um momento de arrependimento, um arrependimento sincero. E fazendo isso, ele quebra o essencial que era: existe um outro meio de eu chegar à minha felicidade sem precisar desfazer aquilo que já foi construído e que já está diante de mim. Isso é importante. O lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Como diz o Rabino Abraham Ramovitz, ele coloca em seus shiur, em suas aulas, que para Adão não tinha essa divisão entre consciente e inconsciente, ou subconsciente. E o trabalho nosso hoje, no momento que já existe essa divisão, é justamente ter a parte racional e irracional, consciente e inconsciente, trabalhando juntas. Se algo for racionalizado, raciocinado, para uma questão
seja ela boa ou má, vai se encontrar inúmeras respostas. Você pode dar inúmeras respostas para procrastinar o estudo de Torá. Inúmeras respostas para procrastinar um tempo com a esposa, um tempo com o esposo. Ah, eu trabalho, é o tempo, a canseira, é o dia, é o enfado. É fácil. E intuitivamente você vive apenas o seu prazer, aquilo que você quer, sem um autocontrole que difere o homem do animal. Qual é a diferença entre o homem e o animal? Que o homem pode dizer não para os seus desejos. A única coisa que separa o homem do animal é a lei. No momento que você tem mandamentos dados por Deus, não filosofias feitas pelo homem, mas um mandamento dado por Deus, você tem uma lei. E a partir daquilo você consegue, então, dizer, olha, eu tenho vontade de fazer isso. Mas seria bom eu fazer isso? A relatividade que existe aqui é sempre de se apoiar em qual é o meu dever como ser humano. Cumprir os mandamentos. Alcançar o nível da raça adâmica, aquele que podia ver de um lado ao outro do mundo. Ou seja, aquele que conseguia enxergar espiritualmente o mundo e trazer isso para o âmbito material. Hoje nós fazemos o trabalho oposto disso. Pela queda, pelo decaimento de espiritualidade, de acordo com o que a gente vê na Torá. O nosso trabalho hoje é olhar para o mundo físico, o mundo material, espiritualizando ele. Olhando o material de forma espiritual para poder enxergar o espiritual de forma... para poder enxergar o material de forma espiritual. O ponto é que muitos vivem a vida como seres materiais, buscando algum tipo de experiência espiritual. Mas na realidade nós somos seres espirituais vivenciando experiências materiais. Então, sendo assim, nós temos que ter o controle de os dois lados do cérebro, do consciente e inconsciente, da direita e da esquerda, para sermos capazes de, então, tanto ter um raciocínio julgado e pautado pela Torá, como nós temos uma intuição da mesma forma, julgada e pautada pela Torá. É o momento que ambos viram a mesma coisa. E esse é o objetivo do homem. Hoje se começam os relacionamentos no mundo secular de forma que eu olhei, eu vi bonito, eu senti prazer, eu desejei, eu quero para mim. Eu vou atrás. É a maneira errada. É a maneira errada. Eu vou procurar as características que são compartilhadas também por mim, os gostos, as tendências. E uma vez que nós se encaixa, então, uau, quer dizer que vamos ter uma vida boa junto. Racionalizei. Primeiro. Racionalizar o conteúdo do que realmente é necessário evita que lá na frente aconteça uma tragédia. É aquele velho ditado de colocar a culpa no outro. Passou o sábado, domingo, a roupa ficou molhada, o uniforme de trabalhar.
Quando é na noite de domingo, às 9 horas da noite, a mulher lembra de colocar a roupa para bater na máquina, que não vai ficar seca e o rapaz tem que sair de madrugada. Olha que ponto-chave. Quer dizer que tem duas opções, ou ele vai ser uniforme e vai dar problema quando chegar na empresa, ou ele vai com o uniforme molhado todo por baixo e vai ficar doente. Então lhe sobe o sangue para falar. Lhe sobe o sangue para questionar, para advertir. E é justamente nesse momento que se deve racionalizar. Ué, por que eu não coloquei a roupa? Eu fiquei esperando dela sábado e domingo e agora eu vou querer falar alto? Vou querer dar uma lição? O que eu fiz sábado e domingo? Não teve 2 minutos para colocar a máquina para bater? Será que realmente não teve 2 minutos para colocar a máquina para bater? Sendo assim, por que jogar a culpa no outro quando você é culpado daquilo que vem contra você mesmo? E no momento em que você absorve e se nutre disso, racionalizou isso, agora de maneira intuitiva você vai escolher as palavras certas. Porque você já racionalizou que você também é culpado. Você já abrandou a sua alma animal. E agora, com a alma divina, com o seu intelecto, a sua intuição, você vai perguntar: posso ajudar você a entender? Isso é um casal noético. Isso é um caminho noético. De refinamento das características, aperfeiçoamento do eu interior. Não é do eu porque eu quero tudo, porque eu sou importante, porque... Não. É do eu que diz assim, quem vem primeiro? Eu ou Hashem? Porque no momento que tropeçar e reclamar por que essa pedra está aqui, por que esse tijolo está aqui, por que esse chinelo está aqui, então naquele momento de raiva está fazendo idolatria. Porque é como se Deus não existisse e não controlasse o mundo. E aleatoriamente, ocasionalmente, uma pedra apareceu ali, um chinelo foi deixado ali e você se machucou. Nós temos que entender que tudo é por providência divina. E que não desprende uma folha de uma árvore se Hashem assim não permitir. E que ele não apenas criou o mundo, mas como diz no Salmo, ele cria o mundo. Ele está renovando constantemente a criação, como manter um dispositivo numa tomada, que se você desconectar, literalmente ele para o seu funcionamento. A própria realidade e seu tecido é alimentada por Hashem todo o instante. E só por causa disso que existimos. Uma vez que uma pessoa se diz monoteísta, ela tem que viver o que está na Parashá de Pinchas. Saber retificar o lado racional e saber retificar o lado intuitivo e trabalhar com os dois em favor do trabalho divino. Veja que idolatria, avodá zará, trabalho estranho. Viver nesse mundo de acordo com a vontade divina é trabalhar para Hashem. É trabalhar Hashem. É emular os princípios que nos são permitidos de copiar. De uma forma muito diminuta. Mas assim mesmo. Essa paraxá, ela traz uma ação que Pinhas toma.
Existem momentos que realmente nós temos que impor alguma coisa. Não no sentido de ser agressivo, Deus nos livre, mas de impor um certo limite. Principalmente para defender o nome de Hashem e a Torá. Como Salomão falou, é melhor ter um bom vizinho que um mau irmão. Às vezes é melhor nós se afastar até mesmo de família, se for para aquilo não trazer discórdia e acabar nisso profanando o nome de Hashem. Existe muito isso. Vamos falar de Torá, vamos debater Torá, vamos falar das escrituras. Uma pessoa culta, sou uma pessoa culta, só que ele tem uma fé, eu tenho outra fé. Aí eu falo A, ele fala Z. Eu falo B, ele fala X. Uma hora ou outra, a outra pessoa pode se enfesar e de repente partir para uma questão mais intolerante e começar a falar contra a Torá, falar contra a Deus, pelo menos aquilo que foi trazido para nós na Torá. Porque como eles pensam que é Deus, tem de várias formas. Isso nós temos que tomar atitude. Isso tem que ser intuitivo, de nos afastarmos, de simplesmente nos posicionarmos, de dizer, olha, eu não quero conversar sobre esses assuntos. Colocarmos de forma intuitiva a santidade do nome divino, a santidade das leis divinas em primeira instância. É isso que eu queria, e que assim eu fiz, de comentar com vocês. A importância de nós retificarmos os nossos impulsos. E a importância de retificarmos o nosso raciocínio. O nosso impulso em defender aquilo que é de Hashem, o zelo, como Pinhas teve, o zelo pelaquilo que Hashem decretou, é extremamente importante. E também saber como raciocinar de maneira correta aquilo que nós vamos falar, fazer, agir. Porque uma coisa é verdade. Coração não é bússola para apontar para a direção correta. Nós nascemos com o eu extremamente aflorado. Não perguntamos para papai, não perguntamos para mamãe se ela vai acordar de manhã cedo para trabalhar. Choramos no meio da noite pedindo leite. Não perguntamos se está ou não está doente, estressado ou não. Simplesmente deu aquela hora, sentiu um desconforto, chora. É como se fosse tudo para mim. Meu, eu quero. Nós vamos crescendo e vamos retificando isso. O único animal que não tem adaptabilidade nesse mundo é o ser humano. Caçamos, mas não temos garra. Moramos em regiões frias, mas não somos peludo. E assim vai, uma lista enorme de coisas.
porque nós temos um trabalho de retificar as nossas características e de nós trabalharmos para alcançar aquilo que antes, aurora, já foi nos dado, mas que escolhemos fazer diferente. E essa paraxá, ela traz de maneira incrível. Certas ações que nós tomamos, elas geram consequências espirituais, principalmente no âmbito sexual. O âmbito sexual, ele é capaz de dar vida. E é por isso mesmo que ele é capaz de tirá-la. Se não nos cuidarmos de como zelar da língua e dos nossos impulsos, então estamos abrindo as portas para as pragas que virão. De acordo com aquilo que plantamos, estaremos colhendo. Não há nada novo debaixo do céu. Tudo é, tudo foi e tudo será repetidas vezes igual. E até que venha o Mashiach e que esse mundo seja completamente retificado, nossa maior luta será sempre a retificação das características e a emulação do trabalho divino de como agir nesse mundo. Não porque viemos no mundo para sofrer com provações de tentações de acordo com os nossos instintos naturais e termos que sempre estar lidando contrário a isso. Mas porque fomos criados para simplesmente receber tudo. Mas desejamos, em vez de estar sobre o topo e governar, desejamos descer e adquirir o mérito de realizar aquilo que era e já tinha sido colocado em nós para fazer, mas agora com o empecilho do conhecimento do mal está dentro de nós. De certa forma, o impulso humano retificado será e é a sua maior arma, não só para fazer méritos, de acordo a lutar contra a sua tendência e assim conseguir executar a vontade divina, e por isso ter um mérito de acordo com o esforço, de acordo com a dificuldade particular que cada um tem. Mas também porque o nosso lado animal retificado é capaz de ser o combustível e a força de nós simplesmente nos mantermos intuitivamente dentro dos caminhos da Torá. Eu me despeço por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.